dessa vez. Vamos lá. É um tema muito importante, certo? O tema de religiões, o tema de seitas, de heresias. Por quê? Primeiramente porque quanto mais você vive nesse mundo, mais surgem opiniões, surgem doutrinas, filosofias e diversas outras posições sobre quem é Deus, quem é a pessoa de Cristo, as relações de Deus conosco ou da gente com Deus e assim por diante. Antes de tudo, certo? Vamos focar no conceito mais amplo para o mais específico, certo? Vamos partir para o conceito de religião. O que seria uma religião? E sempre que eu dou esse estudo, eu pergunto para vocês, né? Vocês, certo? Classificam religião como? Qual é a opinião de vocês sobre o que é religião? O que seria uma religião? Como é que vocês definem isso? Pode falar, vai ser bem participativo hoje, certo? Como você define o que é uma religião? Não tenham medo. Vou dar aqui uma definição bem básica, certo? Depois você definir do seu modo. Segundo, certo, a perspectiva da própria língua latina, religare. Então, religião seria o religar com o divino, ou o retornar ao divino. Então, ter aquela conexão, a religação que foi perdida, então seria essa religião, vem de religare, certo? Uma definição dada em vários livros, em vários manuais, dão essa definição bem básica. Então, aqui já vai uma definição possível de religião, mas vocês definem como religião? Davi ia falar, eu acho. Não, eu ia falar justamente isso. Era a questão de religar com Deus, ou a tentativa. Eu só não ia colocar dizer que era do latim, mas acho que eu ia falar só isso mesmo. Só que eu acho que Certo. Então, acontece aqui é o. Você tenta religar com Deus, mas aí começa a diferença. Para mim, Deus tem essa forma, essa história, essa origem. Para o outro tem aquela forma, então a ponte liga para lugares diferentes. Essa ligar com Deus, só que um Deus de um está num lugar, o Deus do outro está em outro lugar e as pontes são diferentes. sim. Por isso, então, as diversas religiões, né? Porque são várias tentativas de religar, e também, né, não somente pontes, mas também outros deuses, né? Então, teríamos ali não somente modos de você religar com Deus, mas também deuses distintos, né? Então, as religiões seriam isso, né? Em uma perspectiva bem mais ampla aqui. Outra pessoa, certa vez, definiu a religião de uma maneira mais sociológica. A religião seria o conjunto de crenças ou dogmas ou doutrinas, um corpo de doutrinas que um grupo ou uma sociedade decide seguir, que possui uma fé ou uma disposição em obedecer certos estatutos, que crê em um ser que é transcendente ou um ser que ele é imanente. Então, seria a perspectiva de um ser que está muito distante, em outro plano, ou um ser que está bem próximo de nós. Nem toda religião, certo? Nem toda religião crê em um Deus como nós estamos acostumados a falar. Existem religiões que creem em diversos deuses, religiões que creem em um Deus que ele não é um ser pessoal, isto é, religiões que creem que Deus é o próprio universo, o próprio mundo, né? Um ser que ele não é pessoal, e religiões que não creem em um Deus assim por dizer, mas creem em uma força, creem em uma essência, creem em uma luz divina e assim por diante, certo? Então não creem em um Deus especificamente, mas algo que guia, algo que conduz eles. Então, religião poderia ser dessa seguinte perspectiva. Então eu pergunto para vocês: o cristianismo
a nossa fé, certo? É uma religião? Nós cremos, nós participamos de uma religião ou não? Sim, Luana colocou aqui que sim. Alguém discorda? Alguém não concorda que o cristianismo seja uma religião? Ou todo mundo concorda? Eu vou interpretar o silêncio como sim, viu? Certo, pronto. Eu pergunto isso porque existe o engano que surge em nosso meio de que o cristianismo não é uma religião, certo? Ou que a nossa fé não é uma religião. Isso surge porque temos o conceito de religião como o homem indo até Deus. E dessa perspectiva do homem ir até Deus, a nossa fé seria uma religião diferente, certo? Nós participamos de uma religião diferente, porque a nossa religião, ela prega o contrário. Ela diz que é Deus que vem até o homem. Mas estamos sim inseridos em uma religião, pertencemos a uma religião, temos uma religião, é a religião cristã, é o cristianismo. E ele possui diversas facetas que você pode figurar. E definindo religião agora, certo? Existem diversas religiões pelo mundo todo, delas, religiões monoteístas, o que significa monoteísmo? É pertencer a um Deus, isso é, crer somente em um Deus. Mono, um, teísmo, Deus. Então, monoteísmo, um só Deus. Religiões politeístas, isso é, poli vem de mais de um, né? Dois ou mais. Então, dois deuses ou mais, que crê em um panteão de deuses, que crê em um corpo de deuses ali que governa o universo e assim por diante. Religiões também panteístas. O que é o panteísmo? O panteísmo diz o Deus é o universo, o Deus é a própria, é tudo que existe. Então, por exemplo, aqui, né? Esse celular seria parte de Deus, este desodorante aqui é parte de Deus, e assim por diante. Então, Deus seria o universo. O universo seria aquilo que compõe Deus, configura Deus, certo? E também nós temos religiões que creem em uma espécie de força cósmica que ela não é nem não está nem no universo, não é nem o universo, mas também não está nem no universo, mas é uma força que apenas criou e gerou tudo, que seria o deísmo. Deus, ele criou tudo que existe, ou os deuses criaram tudo que existe e deixaram o universo seguir o seu rumo, seguir a sua história. Os deístas creem nisso. E assim por diante, certo? Várias perspectivas de crença em uma força, crença em Deus, crença em algo que está além de nós, que nos guia, que nos dá doutrinas, nos dá normas a seguir, estatutos a obedecer, pelo qual você vive a sua vida e deve, então, prestar contas no fim dela, certo? Religiões para dar e vender. O mundo é cheio de religiões e de religiosos. Certa vez, em seu livro As Institutas da Religião Cristã, o autor e reformador João Calvino disse que o homem possui o que ele chama de sensus divinitatis, isto é, o homem tem um senso para a religião, um senso do divino. O ser humano precisa adorar algo, ele nasce na adoração de algo. E devido a isso, surgem as diversas religiões, porque ele busca adorar a Deus, e por não conhecer a Deus, ele cria o seu próprio Deus e cria a sua própria religião, a sua própria forma, a sua própria manifestação de adorar aquele Deus que ele então criou, né? O Deus que ele criou. Então seria isso. O ser humano nasce com essa adoração em seu coração, desde a sua origem, né? Nós entendemos, nós aqui cristãos, crentes no Senhor Jesus, que a nossa religião é a única religião verdadeira. Então nós pertencemos a uma religião que ela é exclusivista. Por que ela é exclusivista? Porque ela diz que só há salvação por meio do caminho que é Cristo. Então ela é exclusivista nesse aspecto. Contudo, ela é tanto exclusivista como também universal. Por quê?
ela não proíbe ninguém de entrar ou de aderir à sua religião, e nem muito menos, certo? Possui apenas um corpo pequeno de pessoas que defende uma espécie de doutrina secreta ou de ensinamento secreto que apenas poucos podem participar, certo? Isso seria partir para o que chamamos de seita. Vamos entrar agora no que significa seita, certo? Sabemos o que é religião. Entendemos o que significa religião. Entendemos que a nossa religião cristã é uma religião. O cristianismo é uma religião. Agora vamos entender o que significa seita, o que seriam as seitas, certo? Quem aqui pode me dizer o nome de duas seitas? Quem aqui conhece o nome de duas seitas? Podem falar, fiquem à vontade. Maçonaria, espiritismo. Maçonaria, espiritismo. Tudo bem. Valeu, William. Temos, então, algumas seitas, certo? Juliane colocou aqui o mormonismo. Foi isso? Não. Foi, os mormons, isso. O também colocou aqui a maçonaria e os mormons. Isso mesmo. São algumas seitas. Essas seitas que vocês citaram aqui, algumas delas, certo? Pertencem a um corpo mais amplo. Por exemplo, a maçonaria seria uma sociedade ali hermética, certo? Que nós chamamos. Uma sociedade hermética. O que é uma sociedade hermética? É uma sociedade que se encaixa nas grandes doutrinas humanitárias. Então, a maçonaria ela é bem humanista. Ela celebra o homem, o indivíduo, como o centro principal do seu corpo doutrinário. Ela não é uma religião no sentido de que possui ali um corpo doutrinário específico, porque ela se configuraria muito mais bem parecida com uma seita. Por quê? Ela pega elementos, em sua grande maioria cristãos, judaicos, né, também, e vai implementar em seu corpo ali de seguidores. Então, como uma boa sociedade hermética que como também outras que existem, né, o pretoriado de Sião, os famosos, né, Illuminatis e aí por diante, são grandes sociedades herméticas que englobam diversos tipos de doutrinas e ensinamentos, como o homem como centro, o indivíduo como um todo, como o centro da sua principal missão nessa terra. Já os mormons, certo? Os mormons são uma seita cristã, certo? Existem outras seitas sem serem seitas cristãs. E o que seria uma seita? De maneira bem breve, certo? Bem resumida, a gente vai destrinchar mais esse conceito aqui hoje. Mas a seita seria um corpo de doutrinas heréticas, isso é, um corpo de doutrinas que se desvinculou da ortodoxia, do que era correto em uma religião específica, e ensinamentos, então, divergentes, diferentes do que correto pela religião específica, e surgiu, então, com uma reunião ali, uma organização de tais elementos heréticos, de tais elementos diferentes do que é definido pela religião principal. Nesse sentido, é que você pode entender, certo? Por que existem nas escrituras, tá bom? O entendimento de que nos primeiros anos da fé cristã, nós tínhamos que aqueles que seguiam a Jesus Cristo, que veio de Nazaré, eram chamados de os pertencentes às seitas ou a seita do Nazareno. Então, por quê? Porque seguiam a Jesus que veio de Nazaré. Então, eram a seita dos nazarenos, o ensinamento divergente dos nazarenos. Do mesmo modo, os fariseus,
os saduceus, pertenciam a seitas também, seitas judaicas, ensinamentos ali divergentes, que divergiam de uma linha específica, certo? Então eram seitas. Hoje em dia, contudo, as seitas, elas não pertencem mais a essa definição tão simples como a que diverge, mas as seitas são organizações religiosas grandes que tem um corpo histórico, um corpo doutrinário, tem membros, tem liderança e surge em cisão, isso é, há um rompimento ali com as igrejas históricas, com os fundamentos históricos e também com a fé histórica. Por exemplo, os mormons, eles surgir um ensinamento estranho sobre a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus e também o próprio conceito de escritura. Os mormons possuem 4 livros sagrados. Eles possuem a Bíblia, na versão deles, possuem o livro dos mormons, possuem também a Pérola de Grande Valor e o livro Doutrinas e Convênios. São 4 livros sagrados, certo? E assim por diante. Então, uma seita se configuraria como uma corrente religiosa que ela se dividiu de uma corrente principal, de uma religião principal, de um corpo doutrinário principal, e se distanciou daquela fé muito, certo? Ao ponto de criar suas próprias doutrinas e ensinamentos. E a seita também é uma perspectiva de ponto de vista. Por que é ponto de vista? Porque você tem que entender que, por exemplo, vou perguntar aqui para o meu querido amigo Juarez Neto, ele está atento aí. Juarez Neto, dessa perspectiva que eu falei, considerando que nós viemos da reforma protestante, nós saímos da Igreja Católica, nós somos uma seita, Juarez Neto? Ele precisou sair? Certo, tá bom. Ele saiu, que é aqui representando a imagem do meu esposo. E aí, Alan, você acha que nós somos uma seita? Rapaz, eu vou pedir para você repetir a pergunta, porque quando você estava dizendo, eu estava digitando. Tá bom, vou repetir. Considerando o que eu falei sobre seita, que seita nasce de uma cisão, de um movimento histórico, de uma religião, um corpo de doutrinas específico, certo? Uma religião específica, com seu credo específico, livro sagrado específico, e Deus específico, e aí por diante. E a seita é uma cisão disso. É você partir para um ensinamento diferente, você romper com isso. Considerando que nós somos frutos da reforma protestante, nesse conceito, nós seríamos uma seita? Ai, gente, sei não. Aqui é uma pegadinha. Certo, pronto, aqui é uma pegadinha, certo? É o mesmo princípio, né? É o mesmo objetivo com doutrinas específicas, mas o objetivo é o mesmo. Certo. Pronto. Da perspectiva da Igreja Católica, nós somos sim uma seita. Certo? Tanto que eles chamam a gente de seita, certo? Nós somos hereges, pertencentes a uma seita. E da perspectiva católica, nós somos seita, certo? Como o Olavo colocou aqui. Só que para nós estamos voltando, ou nós retornamos ao verdadeiro evangelho, que a Igreja Católica, por muitos anos, ela destruiu, entendeu? Ou ela, digamos assim, condicionou a uma perspectiva errada. Não que não existia salvação naquele tempo, sempre houve salvação na igreja, mas acreditamos que o corpo doutrinário da Igreja Católica, por muito tempo, foi corrompido. E nós, frutos da reforma, né, de várias reformas, na verdade, não uma reforma, mas várias reformas, surgimos ali, nós, os batistas, um pouco mais tardiamente, 1600 e pouco, como a perspectiva de que voltamos ou retornamos à verdadeira fé, certo? A fé apostólica, a fé dos evangelhos, a fé dos apóstolos, tá bom? Então, para nós hoje, no entanto, nós não somos seita, certo? Não somos seita. Obviamente que não, porque nós retornamos
verdadeira fé. Mas, de uma perspectiva geral, certo? Existem seitas cristãs que toda a cristandade, menos os pertencentes à própria seita, né, vão definir como seita. Então, aqueles que pertencem a seitas vão chamar de denominação, vão chamar de religião, a única religião verdadeira. Inclusive, essa é uma característica de uma seita. Uma seita, ela se caracteriza por um exclusivismo exacerbado. O que seria esse exclusivismo exacerbado? No fim, como eu já demonstrei aqui, todos nós somos exclusivistas, certo? Todo mundo crê que a sua religião, que a nossa religião aqui, a fé cristã, é a religião verdadeira. Contudo, as seitas vão um passo além. Elas vão sempre um passo além. Elas creem que a única fé delas, especificamente a fé delas, o corpo delas, doutrinariamente e especificamente aquele ali, não tendo nenhuma variação possível, nenhum campo universal possível. Por exemplo, nós cremos que a fé verdadeira é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. A seita vai ter uma diferença aqui. Primeiro, ela vai negar uma fé somente em Jesus Cristo. É uma fé em Jesus e em Jesus mais alguma coisa, e vai criar um corpo doutrinário para prender o fiel a um exclusivismo. Se você não fizer parte da igreja X, você não será salvo. Então, ela atrela a salvação a uma específica religião ou específica congregação específica. Eu falei muito específica porque eles são muito, mas muito exclusivistas. Um bom exemplo disso são os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová vão dizer, certo, na sua primeira convenção ali, que os salvos seriam somente os 144 mil. Então, depois daquilo ali, ninguém pode ser mais salvo. Como muitas pessoas começaram a se converter para a fé dos testemunhos de Jeová, a aderir àquela religião, àquela seita, na verdade, passou-se, então, a criar uma adesão a mais. Haveriam também outros salvos, e assim por diante. Mas qualquer pessoa, mesmo que a pessoa cresça em Cristo, mas não participasse da igreja das testemunhas de Jeová, não seria salvo. Então, teria essa diferença aqui. Nós cremos que a religião cristã, ela é uma só. A fé cristã é uma só. A fé em Cristo é uma só. Existem, no entanto, algumas denominações, algumas divergências doutrinárias secundárias, certo? Essas divergências não vão causar um impedimento à nossa fé central. Por exemplo, nós cremos que se uma pessoa nega a Trindade, nega que Deus é 3 pessoas distintas, mas é um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se uma pessoa nega isso, ela nega a fé cristã. Ela não pode ser salva. Quem nega a Trindade não pode ser salvo. No entanto, nós assumimos que uma pessoa que diz que o batismo pode ser por aspersão ou o batismo pode ser por imersão, ela continua crente se ela crê na Trindade. Então, uma pessoa pode negar a Trindade e continuar salva? Não. Não pode. Mas uma pessoa pode defender um batismo por imersão ou um batismo por aspersão e mesmo assim ser salvo se crê na Trindade, se crê em Cristo como Deus. Entenderam aqui? E aqui já é uma definição sobre o que é heresia e erro teológico. Heresia é aquilo que faz parte do corpo, certo? Aquilo que vai divergir do corpo de salvação, das doutrinas que são essenciais para você seguir a Cristo. Se você ver algum erro de alguma pessoa defendendo uma divergência das doutrinas essenciais para a fé cristã, como, por exemplo, a salvação só é por meio de Jesus Cristo é Deus,
Deus é Trindade e assim por diante, o Espírito Santo é Deus, certo? Doutrinas que são fundamentais para a nossa salvação, isso é heresia. Isso é heresia. Se você vê alguma divergência, por exemplo, em relação ao tipo de batismo, em relação a, por exemplo, se a pessoa deve cear com suco de uva ou com vinho, com pão com fermento ou pão sem fermento, se a pessoa deve tocar na igreja bateria ou piano, isso aí é secundário. Tudo isso aqui é secundário. É importante cada igreja ter sua doutrina, sim, é importantíssimo. Agora, isso não salva. Isso não leva nenhuma pessoa ao entendimento correto, certo, da salvação em Cristo Jesus. Isso são corpos doutrinários específicos, de uma linha teológica específica. E se alguém diverge disso, obviamente, nós cremos que o batismo ele deve ser por imersão. E deve ser batizado aquele que creu em Jesus Cristo, certo? E assim por diante. Uma pergunta aqui de Olavo. Arminianismo é heresia? Bom, Olavo, essa pergunta é muito importante. Por quê? Hoje em dia tem surgido, certo, a defesa de que os arminianos, quem não sabe o que é arminianismo aqui, eu vou explicar bem resumidamente, certo? Existem duas posições que são majoritárias, existem também outras, certo? Da perspectiva da salvação do homem, certo? Mas duas são majoritárias na fé evangélica. Uma é o arminianismo e a outra é o calvinismo, certo? O arminianismo, ele defende, em grandes termos aqui, certo? Que Jesus Cristo, ele morreu por todo o mundo, certo? Tanto por crentes como por descrentes. Ele defende que o pecado humano, ele afeta o homem, mas Deus dá uma graça anterior à própria graça de salvação para que o homem possa aceitar Jesus, o homem possa tomar a sua iniciativa e chegar até Deus, certo? Ele também crê que a eleição do homem, a escolha divina para o homem, foi tomada porque Deus viu que o homem teria fé, e por isso que ele viu a fé na frente, então ele escolheu o homem. Então não foi uma escolha divina. Deus apenas deu uma olhada no futuro, viu que ele teria fé, e já que ele vai ter fé, então eu vou escolher esse aqui para ser salvo. E assim por diante. E também crê que a salvação ela pode ser perdida, certo? A salvação pode ser mantida ou pode ser perdida. Já a perspectiva calvinista, ela crê um pouco diferente. Isso na perspectiva da salvação, certo? Estou aqui sendo bem resumido aqui. Na perspectiva da salvação, o calvinista crê que todo mundo pecou e o pecado tornou o homem incapaz de aceitar a Jesus, de aceitar a Deus. Por isso, só vai ser salvo aqueles quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Então Deus escolheu quem seria salvo. E também Deus deu a sua graça com o Espírito Santo no coração do homem para que ele então cresce em Jesus Cristo. E também crê que a salvação ela não se perde, porque a salvação foi dada por Deus, certo? E aí existem essas duas perspectivas que a fé evangélica vai se dividir, né? Tem outras também, mas o tempo não nos cabe aqui, mas existem também outras. E então tem a pergunta, né? O arminianismo, ele seria uma heresia? Seria um erro teológico? Eu creio que seria um erro teológico. Não creio que seria uma heresia, certo? Por que eu não creio que seria uma heresia? Porque ele não toca questões fundamentais, ele continua afirmando que a salvação só é por meio de Cristo, continua afirmando que sem arrependimento e fé ninguém pode ser salvo, continua afirmando, certo? Que a salvação é pela graça, mas que haja a definição deles de graça, e assim por diante. Então, não toca no fundamento, não toca no alicerce. Eu creio que seria um erro teológico. Uma heresia seria o que nós chamamos de pelagianismo. O pelagianismo crê no seguinte: crê
que não houve, certo, a transmissão do pecado humano de Adão para o seu filho. Isto é, crê que hoje nós não somos pecadores. Você peca, mas você não é pecador. Então, em resumo, seria isso que Pelágio crê. E nós cremos diferente disso. Nós cremos que todo mundo é pecador, certo? Que ninguém pode chegar e escolher a Deus, porque nós somos pecadores e o pecado nos impede disso. Tem uma barreira entre o homem e Deus, que é o pecado. E essa barreira, Jesus Cristo vem e tira aí, certo? O semipelagianismo crê um pouco diferente. O semipelagianismo, ele vai crer que essa barreira que existe do pecado, certo? Ela foi desfalerada, mas não tanto. Então, alguns perpassam e outros não perpassam, certo? Então, o semipelagianismo crê que o homem pode chegar até Deus, mas o homem com as suas boas motivações, com as suas boas obras também podem somar a graça mais as obras. É uma perspectiva também que a Igreja Católica defendeu e defende até hoje por muito tempo, certo? Mas em resumo aqui, o que seria então religião, o que seria seita, o que seria heresia e o que seria erro teológico? A religião é um corpo de crenças, certo? Defendidas por um grupo de pessoas organizadas doutrinariamente e sistematicamente, que crê em uma divindade, que crê em várias divindades, que crê em um Deus ou em uma força que é transcendente, mas que também guia eles em sua vida prática nessa terra. Religião seria isso, certo? O que seria seita? Seita seria uma perspectiva divergente, doutrinária divergente, desse corpo principal de uma religião específica, divergindo e se organizando. Seria, em outras palavras, heresias organizadas, certo? Heresias organizadas e defendidas sistematicamente. Uma heresia seria isso, seria a divergência de uma fé específica. Já o erro teológico, diferente da heresia, seria um erro doutrinário secundário, que não vai implicar na sua salvação. Enquanto a heresia é um erro teológico que toca profundamente o âmago da fé cristã, o âmago da salvação. Por exemplo, uma pergunta para vocês aqui. Se eu negar o nascimento virginal do Senhor Jesus, que ele nasceu de uma Virgem Maria, é heresia ou erro teológico? Negar o nascimento virginal de Cristo é heresia ou erro teológico? Heresia. Isso mesmo, lá. Heresia. Por quê? Porque toca justamente na humanidade e na divindade do Senhor Jesus, naquele mistério que foi a encarnação do Senhor Jesus. E se ele não tivesse encarnado, sendo Deus, se tornou homem também, nós não teríamos como ser salvos. Então é uma heresia. Agora, outra pergunta. A crença, certo? A crença, se o batismo ele é por imersão, isto é, ele é você mergulhando todo na água, ou ele é somente por aspersão, molhando só a cabeça, você crê em um ou outro, é uma heresia ou um erro teológico? Isto é, você crê que o batismo é por aspersão, como nós aqui somos batistas, né? É uma heresia ou um erro teológico? Você crê que o batismo seria só molhar a cabeça? Heresia ou erro teológico? Erro teológico. Muito bem. Então, vocês já entenderam bastante aqui, entenderam bem as definições, certo? E agora, para encerrar essa primeira... Opa, Davi? E com respeito, por exemplo, aos pentecostais, certo? Ou, não sei lá, Certo. não pentecostal, porque tem... É um movimento, não sei se é muito variado, e tem, vamos dizer assim, gradações, né?
Porque tem gente que, por exemplo, não, o pentecostal não tem um livro próprio, né? Como os mormons. Ele é o livro próprio. É o que Deus revela a ele, o que baixa na cabeça dele. A partir dali é quase é palavra inspirada, né? Então o cara tem a revelação e fala em nome de Deus. Então, assim, eles, não sei, esse tipo de profetadas, é, por exemplo, ele tá assumindo uma posição que poderia levar ao entendimento de alguma que pudesse ser chamada de heresia ou não, ou é um grande conjunto de erro teológico. Certo. Existem, certo? Quando nós falamos de pentecostalismo, existe algumas classificações. Existem o pentecostalismo de primeira onda, segunda onda e terceira onda, certo? Não confundamos as igrejas pentecostais com as igrejas neopentecostais. O neopentecostalismo é uma outra coisa, certo? Inclusive, alguns estudiosos vão dizer que o neopentecostalismo possui características sincréticas, isso é, vai aderir diversas religiões no seu corpo ali de doutrinas para fundar o que seria o neopentecostalismo, né? Já o pentecostalismo é uma perspectiva bem mais não histórica, mas séria, certo? Porque surgiu ali no começo do século XX, tem ali datado lá na Rua Azusa, com movimentos de irmãos batistas, metodistas e presbiterianos. Então, surgiu ali através de um movimento de grande avivamento, pessoas falaram em línguas, pessoas flutuaram, né? Eles relatam isso, né? Então, e assim por diante. E ali, a partir disso, a partir do movimento da Assembleia de Deus, que surgiram os movimentos pentecostais. Contudo, existe uma seita hoje, certo? Que ela é considerada uma igreja pentecostal histórica, que é a Congregação Cristã no Brasil, certo? Nós configuramos ela como seita, mas não pelo seu pentecostalismo. Ela se configura como seita porque ela possui perspectivas gnósticas. A Congregação Cristã no Brasil não existe pastor. Existe aquele que toma conta da congregação. Eles não estudam a Bíblia, certo? Eles não leem a Bíblia. Eles apenas chegam no púlpito e perguntam assim: e aí, meu irmão, revelou? Deus revelou para você? Se Deus tiver revelado para eles, naquele momento eles abrem a Bíblia e começam a pregar. Qualquer irmão que Deus tenha revelado. Isso é gnosticismo, certo? Nenhum pentecostal sério crê nisso. Pentecostal sério estuda a Bíblia, estuda pregação, faz seminário, faz faculdade. Então existem muitos pentecostais sérios, entendeu? Não podemos colocar todo mundo no mesmo barco. Temos que analisar caso por caso. Outra coisa, certo? Essa pergunta do Davi me deu uma ideia aqui. Uma pessoa, ela pode pertencer a uma seita e mesmo assim ser salva? Uma pessoa pode pertencer a uma seita, mas mesmo assim ser... Muito bem, sim, pode sim, certo? Uma pessoa pode estar dentro de uma seita, mas crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que quando ela crê em Jesus Cristo, ela vai perceber que o que está sendo ali ensinado vai sair, certo? Vai sair daquela seita. Mas tem pessoas que não saem, infelizmente, e ficam ali naquela seita. Acontece o seguinte, que em toda seita cristã, certo? Olha o que eu vou dizer agora, ouça com cuidado o que eu vou dizer agora, certo? Ouça bem atentamente. Em toda seita cristã é pregado o evangelho, mas o evangelho diluído. O evangelho ali misturado com muita heresia. Com muita heresia. Pode ser que em um domingo, em um sábado, em uma quarta-feira, não sei o dia de reunião da seita, em uma reunião ali da seita, o evangelho verdadeiro pode ser pregado. Jesus Cristo pode ser pregado. E pessoas se convertam verdadeiramente. E lendo a Bíblia,
e comparando a Bíblia com o que é ensinado, eles percebam o erro e saiam daquela igreja, certo? Temos casos em nossas igrejas assim? Temos. Por exemplo, uma igreja que é uma igreja neopentecostal, quase como diria alguns ensinamentos. Olha aqui, ó, Neto, foi o que houve com o Neto. Com a Alana, na verdade, não é Neto, Alana. O que houve com a Alana. Foi o que houve com a Alana, isso mesmo. Então, a Alana leu as escrituras, percebeu e saiu daquela seita. Do mesmo modo, o caso da nossa irmã Marcela, que é missionária lá na Bolívia, né? Marcela, ela se converteu numa igreja neopentecostal que beira a seita, que é a universal do reino de Deus. Mas ela saiu daquele meio e começou a ler a Bíblia, a estudar e hoje está nos caminhos mais próximos de Deus. Então temos que entender isso, que não é porque uma pessoa está lá que automaticamente você pode classificar a pessoa como membro do inferno. Então temos que ter cuidado, certo? Temos que ter muito cuidado. Nossa missão, quando nos deparamos com membros de seita, membros de outras religiões, deve ser diferenciar, certo? A doutrina que eles creem da pessoa, ou o corpo doutrinário da igreja dele, do corpo doutrinário que a pessoa crê em específico. Eu conheço muitas pessoas que são da igreja adventista, que não creem no corpo doutrinário da igreja adventista. Então, essas pessoas eu chamo, certo, de irmãos, porque eu sei que eles creem em Cristo. Sei que eles creem em Cristo. Alguns deles já saíram da igreja adventista, outros não saíram porque querem reformar de dentro, querem dar uma de Lutero lá dentro, e cada um com a sua específica. Andressa perguntou aqui, adventista seria uma seita? Pronto, seria assim. Certo? O adventismo é uma seita. O adventismo do sétimo dia, ela é considerada uma seita na forma original cunhada pela profetisa Ellen G. White, certo? Que fez livros, inclusive, que alguns deles são considerados como inspiração de segunda categoria, segundo o próprio corpo deles doutrinário, certo? Inspiração de segunda categoria. Não é igual à Bíblia, mas fica aqui, ó, em segundo lugar. Então, eles seriam uma seita, não somente por isso, mas também porque creem em uma salvação que é além de Cristo, como eu falei aqui. É um hiper-exclusivismo. Você tem que crer em Jesus Cristo e também tem que guardar o sábado. Entendeu? Eles não vão dizer para você isso. Nenhum adventista vai dizer que a salvação é por guardar o sábado e crer em Cristo. Ele vai dizer que a salvação só é por crer em Cristo. Mas se você começar a entrar ali na igreja, ser ensinado, doutrinado, eles vão entrar nesse ponto, que a salvação é por crer em Cristo e guardar o sábado. Todos eles creem nisso, certo? É ensinado tanto na igreja, nos seminários e aí assim por diante. Então, o adventismo seria assim uma seita. Vai ter uma aula aqui só sobre os adventistas, certo? Explicando isso. Pronto. Suliane, na verdade, é o seguinte, na verdade, não é necessariamente só o catolicismo. Porque, na nossa perspectiva, a religião católica, ela se tornou um corpo ali confuso. Eu não tenho tanta liberdade, nem sinto que eu posso classificar como seita. Mas é um erro muito grotesco a religião católica, certo? Um erro muito grotesco. Não seria seita porque não pertence a um corpo de seita específico. Hoje em dia, depois do Concílio do Vaticano II, que é esse livro aqui, ó, esse livrinho aqui, da Igreja Católica, diz tudo o que eles creem, o catecismo. Se você lê isso aqui, você não pode afirmar que o catolicismo é uma seita, certo? Porque o que eles dizem crer, ele é meio grandinho, certo? O que eles dizem crer não se configura como uma seita. Mas na prática, os católicos praticam, certo? O que os católicos de bairro ali, né? Os católicos que a gente conhece, né? Creem, seria sim um ensinamento de uma seita. Porque eles creem em algumas heresias. Por exemplo, o catecismo da Igreja Católica
não afirma que Maria é salva. Vocês sabiam disso? Eles não afirmam que Maria é salva. A salvação só é por Jesus Cristo. Mas o católico de bairro crê o quê? Crê que Maria é salva. Crê que Maria é a mãezinha e que salva. E se você não crê em Maria, você não vai para o céu. Certo? Então tem o que eles creem e o que eles dizem crer. Então, para eles ela é exatamente corredentora. E o conceito de corredentora, ele é muito importante, certo? Porque para a religião católica, a corredenção, ela é muito mais associada à perspectiva de assistência de Jesus do que necessariamente a salvação, certo? Tem que entender a religião católica, tem que ler aqui para você entender o que os católicos realmente creem e assim por diante. Mas, em resumo aqui, na pergunta de Suliane, não é somente a religião católica que não é uma seita. Por quê? Nós cremos que nós hoje, Igreja Batista Regular de Capim Macio, não somos uma seita. E como é que nós cremos nisso? Nós cremos porque não somos configurados como seita. Primeiramente, a salvação só é por meio de Jesus Cristo. Uma pessoa que ela é da presbiteriana, da Assembleia de Deus, da metodista, ela pode ser salva? Ela é salva se ela crê em Jesus Cristo? É, nós cremos nisso. Mesmo que ela não for batista, ela é salva. Se ela crê em Cristo, ela é salva. Isso já desvincula de toda seita, porque toda seita vai afirmar que só há salvação na sua igreja. Entendeu? A sua igreja é a igreja que salva. Isso não existe. A salvação só é por meio de uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Outro ponto. A seita crê em outro livro sagrado, não somente na Escritura, como o Davi colocou aqui, né? Alguns ramos pentecostais assumem que a revelação que eles têm é de igual patamar ou até maior do que a Bíblia. Então, algumas pessoas também têm livros sagrados que creem. Os testemunhos de Jeová têm a sua tradução do Novo Mundo, a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, né? E os mormons têm ali os 4 livros que eu mencionei, e assim por diante. Então, eles têm o seu próprio livro sagrado, também é uma característica de uma seita. Uma outra característica é que eles tocam na salvação da pessoa, certo? Especificamente. Então, não somente a salvação é na sua igreja, mas para você ser salvo, você tem que crer em Cristo e mais alguma coisa. Crê em Jesus e mais alguma coisa. Ou, se você crê só em Jesus... No caso... Falei, vai falar. Na Igreja Católica, no caso, ela tem a tradição, né? Pronto. Tem a tradição, mas ali é um corpo doutrinário deles. A tradição pode ser resumida, certo, em tudo que é o documento da igreja. Mas você ser salvo na Igreja Católica, hoje em dia, eles creem em uma heresia, certo? Hoje em dia, a Igreja Católica defende uma heresia, que é chamada da fé de e não fé em. O que significa isso? Segundo esse livro aqui, eles creem que você, para ser salvo, pode ter a fé de Cristo e não fé em Cristo. Isto é, se você tiver a mesma fé que teve Jesus, na perspectiva deles, isso significa que você pode acreditar no que você quiser, uma pessoa boa, uma pessoa altruísta, uma pessoa que ama o próximo. Isso é ter a fé de Jesus. Você pode ser salvo mesmo sem ter fé em Jesus. Entenderam aqui? Você pode ser salvo por ter a fé sem ter fé em Jesus. Contudo, se eles fossem sinceros, né? A fé de Jesus significa fé em Deus, o único Deus verdadeiro. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas eles creem nessa perspectiva aí, que é uma perspectiva universalista, certo? Que vai dizer que todo mundo pode ser salvo de alguma maneira e assim por diante. Por isso que o pessoal fica, às vezes, meio que impressionado, porque os católicos, quando o Papa, né, dá aquelas encíclicas papais dele, aquelas homílias dele,
ele fala o seguinte, o inferno não é para sempre, o inferno não existe. O Papa nunca disse isso, certo? Mas se ele chegasse a dizer isso, que o inferno não existe, ou que o inferno não é um lugar real, não seria tão estranho assim. Porque documentos da Igreja Católica já afirmam que o inferno é apenas um conceito usado de condenação. Não é um local físico real, entendeu? Diferente do purgatório. O purgatório, sim, é um local real. Tem umas diferençazinhas que eles vão crer aqui, certo? Mas, em resumo, Suliane, não. Não é a única Igreja Católica que é a única religião verdadeira. Tudo é seita, não. Seita é uma questão de perspectiva, certo? Por exemplo, uma seita judaica, os fariseus. Os fariseus são uma seita judaica. E se você voltar mais ainda na religião cristã, a nossa fé, né? Os nazarenos, aqueles que seguiam a Jesus Cristo, nazarenos, eram sim considerados pelos judeus uma seita. Mas a gente viu que o conceito ele mudou um pouco, certo? Isso, Olavo. A perspectiva de que o ser humano ele não irá enfrentar o inferno, né? Será destruído. Os adventistas creem nisso. João colocou aqui, isso. Os católicos creem nos santos, os santos intercessores. Vitor, E Luana... Oi? Desculpa. Eu perguntei essa questão sobre sobre os católicos, porque partiu do princípio de que nós, os cristãos, saímos do catolicismo, não é isso? Como se na verdade, eu nem sei se o catolicismo foi assim a primeira igreja que formulou regras e tudo mais para para ter sido configurada como uma religião. É por isso que eu perguntei. E aí, eu vi que Luana perguntou se os católicos são salvos. Rapaz, eu tenho para mim que são alguns, só que me pega na parte que eles adoram a outros deuses. E para mim isso é muito importante, porque na Bíblia tem, né? Não adorarás a outros deuses. Exatamente. Mas o seu pensamento é corretíssimo. É corretíssimo mesmo, Suliane, porque assim, na verdade, existia religião cristã antes do catolicismo. O catolicismo ele foi organizado ali no Concílio de Nicéia, depois que Constantino ele regulamentalizou a fé cristã, né? Como a religião católica, porque o termo católico significa universal, certo? Por isso que é Igreja Católica Apostólica Romana, porque surgiu no Império Romano. Então, como ali o controle de Roma, né? Digamos assim. Mas já existia a igreja cristã antes da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é do século IV depois de Cristo. No momento que Cristo Jesus ele morre e ressuscita, ele passa 40 dias com os seus amigos, seus apóstolos, e depois desses 40 dias, em Jerusalém, desce o Espírito Santo. Isso é descrito em que livro da Bíblia? Em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, ali é o nascimento da igreja. E quando a igreja nasce, ela já tem um corpo doutrinário. Vocês não percebem isso às vezes porque a gente passa muito rápido pelo texto. Mas deixa eu pegar aqui na minha Bíblia para mostrar para vocês que a igreja já tem um corpo doutrinário comum a todos que pertencem àquela igreja. A igreja de Jerusalém, certo? Que foi a primeira igreja a ser formada. Vitinho? Oi. Pegando um gancho aqui no que a irmã falou, essa questão da idolatria na Igreja Católica, de adorar a outros deuses, eu gosto sempre de lembrar que mesmo no nosso meio evangélico, nós estamos muitas vezes adorando outros deuses também. Talvez a diferença é que nós não colocamos eles em imagens, mas nós temos muitos evangélicos que fomentam idolatria no coração com deuses que não são postos em imagens, né? Então, eu sempre penso nessa perspectiva porque a gente costuma sempre pegar muito no pé
dos católicos com relação às imagens, e muitas vezes nós não percebemos que dentro do nosso próprio meio nós estamos constantemente criando deuses que só não estão registrados em gesso. Exatamente. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Infelizmente, nós estamos cercados, nós idolatramos pessoas, coisas, objetivos, empregos, dinheiro, e assim por diante. Mas no final, toda idolatria é uma idolatria do nosso próprio eu, satisfazendo a nossa própria vontade. Sempre é isso, sempre volta para nós mesmos. Sempre idolatria volta a nós mesmos. A idolatrar nosso próprio eu, a nossa vontade, prazeres e desejos. Sempre volta para a gente, invariavelmente. Seja com um gesso, uma estátua de mármore, ou uma figura, uma pessoa, um objeto, um valor, e assim por diante. Muito bem lembrado, Olavo. Mas voltando aqui para a igreja cristã, Suliane. Nós surgimos aqui, ó. Toda a fé cristã verdadeira. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja está aqui, formada. Uma igreja doutrinária, uma igreja que tinha tudo em comum. Aqui surge a igreja, antes dela ser católica, ela era cristã, né? Estava aqui com os apóstolos. Então, a resposta é isso. Nós cremos que nós retornamos a isso, certo? Vitinho, Retornamos a... eu perguntei isso porque, tipo, eu tenho um colega que ele é do Shalom. E a princípio, assim, você pensa que é um crente. Você conversando com ele, tem coisas que age como se fossem, entendeu? Aí depois, quando você vai se aprofundando mais, é que você vê que não é. Mas é por isso que eu fiz essa pergunta, entendeu? Porque ele falou para mim assim, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu creio, entende? E eles, assim, pelo que ele me fala, eles estudam muito a Bíblia. Agora eu vejo também que Sim, eles têm um ar meio que superior, né? Por ser católico, né? sim. Os da comunidade Shalom fazem parte do que nós chamamos de católicos carismáticos. São os nossos católicos pentecostais. Então, eles são muito mais avivados, muito mais parecidos com crentes. Você vê que tem católicos que estão pregando como padres. Acredita em Antigamente, línguas também. isso, Língua dos Anjos. Então, eles são os católicos pentecostais, digamos assim. Na religião católica, eles se gabam por não terem nenhuma divisão, porque divisão é coisa de protestante, denominação é coisa de protestante, mas isso é uma mentira, certo? Um exemplo disso são eles aí mesmo. Os católicos têm uma divisão, assim, de várias divisões. Tem os católicos tradicionais, católicos mais de linha progressista, católicos carismáticos e assim por diante. Então, tem muitos tipos de catolicismo. Temos que entender que o que eles defendem, certo? Se eles forem, como o Olavo colocou aqui, se eles forem bons católicos, se eles crerem nisso aqui, certo? Se eles crerem nisso aqui, é muito difícil eles creem somente em Jesus Cristo. Mas, se eles são católicos,
e crerem mais nisso aqui do que nisso aqui, aí eles podem sim ser salvos e ser maus católicos, mas bons crentes. Entendeu? A salvação, no final de tudo, meus irmãos, não está em uma igreja, está em Jesus Cristo. Está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos como igreja, nos reunimos como religião para adorar a Jesus Cristo. Se em algum momento a nossa igreja sair dos caminhos de Cristo, você tem o dever de sair da igreja. Você deve seguir a Cristo, não seguir a homens, não seguir a denominações, seguir a Cristo. Nós só estamos em uma igreja específica, em uma denominação específica, porque nós cremos que essa igreja, essa linha teológica, ela honra verdadeiramente o nome do Senhor Jesus. Temos que ser iguais os bereianos, lá de Bereia, que pegavam a Bíblia e com cautela, comparavam tudo que o apóstolo Paulo dizia. Lembre sempre disso. A nossa fé está baseada na Bíblia, baseada em Cristo. Juliane, queria falar alguma coisa? Queria fazer uma pergunta sobre erros teológicos e heresias, certo? Com relação a alguns cristãos, algumas pessoas, até que não são cristãos, que enchem o peito e falam em alto e bom som, assim, eu não preciso ir para a igreja, com o argumento de que algumas igrejas roubam o dinheiro dos fiéis, aquela coisa, mas enchem o peito e falam, eu não preciso de igreja, a igreja sou eu. Essas pessoas, assim, elas realmente... É porque, assim, no final a gente vai estar julgando e só cabe a Deus decidir quem... Só Deus sabe quem é salvo e quem não é, certo? Ele quem fez essa escolha, né? Mas eu fico pensando, poxa, essas pessoas realmente entendem? Elas leram a Bíblia? Porque, assim, como é que elas têm o crescimento que a gente tem que ter em comunhão? Como é que fica isso, essa questão? Bem, esses são os desigrejados que nós chamamos, né? Não sei se pejorativamente, enfim. Mas esses que dizem que eles são a igreja, né? Ah, eu sou a igreja, eles estão enganados, porque a igreja é o corpo. A igreja nunca é uma pessoa. A igreja nunca é tratada como singular, mas sempre como plural. Por exemplo, em Efésios fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, a igreja, o corpo da igreja é o templo do Espírito Santo. Aí há uma ideia que as pessoas têm de que você pode ser igreja sozinho. Isso é impossível. É impossível ser crente só. Não existe isso. O cristão precisa um do outro. Porque para ter amor ao próximo, para ter comunhão com os irmãos, para ter ensinamento e aprendizado, precisa ter mais de uma pessoa. Mas no fim é isso que Luana colocou aqui, é uma desculpa. Mas muitas pessoas estão feridas, muitos estão com o coração ferido, alguns estão com raiva, alguns vão dizer o seguinte, é porque eu quero sair do sistema religioso. Mas no final de tudo, é o coração duro, é o pecado humano, é o pecado que afasta da comunhão. Pessoas que querem, porque querem ser autossuficientes. Eu consigo ser cristão sozinho. Eu não vou para aquela igreja, porque aquela igreja lá está cheia de pecadores, cheia de hipócritas. Sendo que essa pessoa ela é mais uma delas. Somos aqui, certo, irmãos? Pessoas que estão caminhando juntas para Cristo. Alguns com mais maturidade do que outros e assim por diante, mas sempre buscando auxiliar uns aos outros. Cristo falou que nós seríamos conhecidos pelo nosso amor com os irmãos. Como é que um cristão vai ser conhecido sem ele amar ninguém? Sem ele nunca amar um outro irmão? Sem nunca ter o privilégio de amar um outro irmão? De servir um outro irmão? De sofrer com outro irmão? De se alegrar com outro irmão? Então, deixar de congregar é
costume daqueles que são de fora, como diria em Hebreus. Eles deixaram de congregar, não façam como alguns. Aqueles que deixaram não eram nossos, eram dos de fora. Saíram do nosso meio porque não eram nossos, não pertenciam a nós. Então, pessoas que têm essa visão, na verdade, são pessoas que, por algum motivo, ou por desavenças, ou por estar ferido, ou porque, no final de tudo, certo? É um motivo só. É o pecado humano. O pecado humano que te afasta da comunhão com os irmãos, que te afasta da igreja de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Não tem como você amar a Jesus e odiar a igreja. É impossível. Como é que você ama a cabeça e odeia o corpo? É impossível aqui. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva do Senhor. Não há como uma pessoa, certo, ser crente, ser cristã e odiar a igreja e não pertencer à igreja. Todo cristão pertence à igreja. A igreja invisível, né? O corpo de crentes em todo o canto, em toda a língua, país, nação, como também a igreja local. Você tem que servir a igreja local. Aqui em Jerusalém, em Atos capítulo 2, você vê que é uma igreja local. Os irmãos se reuniam em suas casas, em Jerusalém, no templo também, nas sinagogas também. Então, as reuniões da igreja eram reuniões locais, certo? Até porque nós somos seres humanos, nós não temos como sair do corpo, né, em espírito e congregar aí em espírito, é impossível isso. Então, temos que nos reunir, servir e amar uns aos outros na nossa igreja local. Bem, mais alguma pergunta sobre religião, seita, igreja católica, heresia, erro teológico? Caso não... Vitinho, eu trabalhei com uma menina que ela era mormon. É mormon que eu falo ou era mormon? Mormon, né? E ela dizia que ela era evangélica. Eu fiquei, como assim? Mas ela dizia que É era. iludida. Ela até nem tá mais, nem é mais mormon, mas ela até usava aquela roupa, né, por baixo. Sim. Ela casou, inclusive, na igreja mormon. Ela até contou como é que foi, né, e tal. Tem coisas que não pode mostrar e tal. Mas eu não entendi, assim. Eu fiquei olhando pra podem cá. casar... eles só Dentro podem do casar, se eu não templo. me engano, Dentro lá de em um Recife templo ou deles. em São Paulo. Não, ela casou aqui, mas é num Não, mas... templo específico. E só quem pode entrar no templo são os membros, é todo uma... É Ninguém... porque então fizeram em Natal, porque é o seguinte, existem as igrejas pequenas deles e as estacas, que eles chamam. As estacas, só pode casar se você for mormon em uma estaca, que é um templo específico. Então, é porque bem antigamente, em Natal não tinha estaca, só tinha em Recife. Então já fizeram uma estaca lá em Natal, né? Coisa esquisita. Mas eu ficava É assim, muito esquisito. porque nem a forma como eles creem em Jesus Cristo não é igual a que a gente crê, e ela se denomina evangélica? Se denominava, né? Porque hoje em dia ela não é mais nada. É como eu falo, é aquela necessidade de pertencer a um grupo, entendeu? Como eles não se classificam nem como católicos, então só cabe aos evangélicos, né? Parece que a gente meio que abraçou tudo, né? O que sobrou é nosso. Só que isso não é verdade, né? Não temos como abraçar essas seitas, essas heresias que são ensinadas como de modo sistemático pelas igrejas mormons, Testemunha de Jeová, Adventistas e assim por diante. Você vai ver muitos deles falando isso, né? Nós somos Inclusive, uma denominação evangélica. até gente da Universal também. Eu trabalhei também com um cara da Universal, que se dizia evangélico e tal. Sim, não, são. Você nunca vai ver... Mas engraçado que aquele meu colega que é do Shalom, ele falava que ele não era evangélico. Ele dizia, sua igreja é uma seita. Isso. Pronto, ele era Um católico pelo menos... falando isso. Pronto, ele era um católico coerente, pelo menos, né? Vitinho, Então, pode falar, Olavo. essa postura das seitas de se denominar
evangélicos, elas têm alguma coisa a ver com essa forma de proselitismo, de que é uma boa porta de entrada dizer que é evangélico, né? E assim fica mais fácil de chamar as pessoas para as suas igrejas quando elas se apresentam como igrejas evangélicas. Eu já vi muito adventista me convidar, na época que eu ainda era descrente, e o argumento era que, não, é quase igual à igreja batista. É, Então, assim, eu acho que é meio que um chama, né? No fundo, as lideranças, elas entendem que não o são, mas usam isso como uma isca, né? Eu acho que não sei se porque isso é uma exatamente. característica da seita, né? Essa pescaria no aquário alheio, né? Com certeza. E muitas vezes o pessoal às vezes nem conhece, sabe? Às vezes eles se dizem evangélicos porque eles têm, como eu falei, que pertencer a um grupo maior. Então, se eles falarem para você o seguinte, nós somos, como dizem os mormons, né? Nós somos a única igreja verdadeira. Isso assusta. Isso assusta. Você ouvir de uma pessoa que ela pertence à única igreja verdadeira, isso assusta. Então, ela nunca vai dizer para você isso de primeira. Ela vai dizer como? Nós somos evangélicos, nós somos quase iguais à Igreja Batista. É pouca diferença. Por quê? Porque é o que é mais semelhante da perspectiva litúrgica, né, digamos assim, e só que doutrinariamente, né, é totalmente errado. Então, no fim, é isso mesmo. A questão é você conseguir uma semelhança para conquistar e também porque assusta mesmo. Mas, no fim, tanto Mormons como Testemunho de Jeová afirmam que é uma única religião, a única igreja verdadeira. A única. Inclusive, o mormonismo, certo? O mormonismo surgiu nisso. O mormonismo surgiu porque o Joseph Smith, né, recebeu uma revelação do anjo lá, e esse anjo disse para ele que as igrejas do mundo inteiro, batista, presbiteriana, metodista, estava tudo errado. E somente ele ia receber agora a revelação da verdadeira fé cristã, para retornar a Cristo. Então, nasceu nisso. Nasceu nisso. Só que se você falar para eles isso hoje, eles vão dizer, não, você entendeu errado. Porque se você for ler o livro deles, Doutrinas e Convênios, o livro dos Mormons, a Pérola de Grande Valor, tá tudo isso lá, documentado. Eles são a única religião verdadeira. Isso é bem complicado, né? Você tem a única religião verdadeira ali com você é o único salvo, né? O seu corpo aí de membros. Mas enfim, esse foi um resumo, pessoal, foi uma introdução para vocês, certo? A gente tem muitos assuntos, muitas perguntas. Espero que no estudo que teremos mais adiante, em vários estudos, passaremos por algumas religiões, certo? Pela nossa religião cristã, pelo judaísmo, islamismo, entraremos nas religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o taoísmo. Também passaremos pelas seitas mais famosas, né? Pelo mormonismo, adventismo, testemunho de Jeová, espiritismo é uma seita, uma religião, vamos discutir isso. E também, obviamente, conversaremos sobre as formas modernas das seitas hoje, certo? Como seriam as seitas hoje em dia? Será que elas têm um nome, têm uma coisa específica, ou as igrejas estão recheadas de heresias? Algumas igrejas que nós chamamos de evangélicas estão recheadas de heresias ao ponto de ser uma seita. Também iremos falar sobre isso. As seitas modernas, as heresias modernas que são hoje por os pregadores mais famosos defendidos, né? Espero que vocês sejam por Deus abençoados. Olha aqui o chat, né? Pronto, isso mesmo. Serão 2 por mês, de 15 em 15 dias. Deus quiser, estaremos juntos. Então, Deus os abençoe. Tati? Muito bem, Vitor. Obrigada aí pelo desfecho, pelo encerramento aí, né? Essa é realmente uma proposta da equipe de missões, trazer essa série de estudos.
Temos programação até março já agendada, fechamos as primeiras religiões, depois vamos fechar as seitas. Na próxima terça-feira, excepcionalmente esse mês, nós vamos fazer em 2 semanas seguintes, por causa do Natal e do Ano Novo, mas mais na frente vai ser de 15 em 15 dias. E aí, na próxima terça, vai ser nas terças-feiras, nós iremos estudar sobre o cristianismo, né, com Jota, né, com David Spink Jr., para ser o nome oficial dele. Olha isso. Mas será Jota que irá trazer, né? A gente sabe o trabalho que ele tem lá sobre a história do cristianismo e muita coisa, então ele vai trazer esse material para a gente. Também vamos ter sobre islamismo com o missionário Carlos Heron. Vamos ter também espiritismo com Olavo, catolicismo com Davi. Agora eu não sei todos de qual, mas Vitor também está no meio aí com alguns outros, tá? Vê lá nas redes sociais da nossa igreja, eu acho que eu vou botar já o calendário todo, para vocês irem se organizando nas datas, tá certo? Com as meninas, vou botar lá nas mídias, viu, Luana? E vamos tentar fazer aqui pelo Google Meet. Estamos pensando na possibilidade de gravar as reuniões, né? Hoje a gente conseguiu, porque Vitor tem esse desfecho, e publicar no YouTube da igreja. Então, para quem não assistiu e quiser assistir, vai ficar lá, esta vai ficar salva. E vamos pensar ainda, discutir a metodologia para que as outras também fiquem salvas, tá? No nosso YouTube, caso alguém perca por algum motivo uma das aulas, tá certo? O objetivo principal de tudo isso é nos capacitarmos para o evangelismo, para divulgarmos as boas novas, né, da palavra de Deus. Temos a bagagem, conhecimento para discutir, para não discutir no sentido de brigar, mas argumentos para agir e para falar diante das outras pessoas e das outras religiões, tá certo? Não, agora eu desliguei, acho que o computador vou ter que reiniciar. Mas é isso mesmo, viu? Espero que vocês gostem, espero contar com a participação de vocês. Não vai ser específico para o grupo de missões, é aberto para toda a igreja e convidados, então divulgamos no grupo do Koinonia, Suliana está aí, outras pessoas. Também podemos divulgar nas outras igrejas também. O objetivo é realmente que a palavra de Deus cresça, né? Então, se você tem interesse, avisa como Suliana, aí a gente vai estar divulgando o link com vocês. Desde já, agradeço muito a Vitor. Essa ideia foi dele, né? Assim, que ele já tinha todo esse estudo pronto. Então, agradeço, irmão, pela sua disponibilidade em servir a gente, tá compartilhando esse conteúdo com a gente. Tentamos destrinchar mais para diminuir um pouco a carga sobre ele, por causa também das mudanças que ele vem enfrentando, mas agradeço demais a sua disposição e seu esforço aí em colaborar conosco neste estudo, tá bom? Obrigada a todos que puderam participar e até terça-feira, às 19 horas, Olavo. Viu? Não, é 19h30. Não, é 19h30. É 19h30. Ontem divulgaram na igreja. É porque era 19h30, depois mudaram. É porque hoje, excepcionalmente hoje, o irmão Vitor tem um compromisso e precisa sair. Por isso a gente adiantou. Pero que não foi eu que errou. Mas é 19h30, é verdade. Dá certo. Obrigada a todos, viu? Um abraço. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até mais. Deixar você encerrar, Vitor, viu? Para gravar.